Colega, boa noite. Boa noite. A corrida que nunca acaba. Era uma vez um vilarejo muito sonolento. Para combater o tédio, seus moradores viviam inventando jogos de apostas. Um dia, inventaram uma corrida de invenções. Apenas 3 invenções foram escritas: uma flecha mágica, uma palavra impensada e uma oportunidade de ouro. Várias pessoas vieram ver a corrida. Uns apostavam na flecha, outros na palavra e outros na oportunidade. Quando a dona Loucura deu o tiro de largada, o arqueiro lançou sua flecha mágica. Uma mulher pronunciou uma palavra impensada e um homem deixou sua oportunidade de ouro escapar. As 3 saíram em disparada. Todos acompanhavam a corrida atentamente, porém uma coisa engraçada aconteceu. Quando chegaram ao final do campo, elas não pararam nem fizeram a curva para retornar. Antes, enveredaram por outros campos e continuaram correndo em linha reta, para longe, muito longe. Como demoravam a voltar, algumas pessoas já começavam a ir embora. Foi quando apareceu o doutor Entendimento, que casualmente ia passando por ali. Ao saber da aposta, caiu na gargalhada e disse-lhes: vocês estão aqui há horas esperando? Como vocês são bobos! Vocês ainda não sabem que a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade escapada nunca mais voltam. Moral da história: pense bem antes de fazer ou dizer algo, pois certas atitudes e palavras impensadas, muitas vezes, têm consequências que nos seguirão o resto de nossas vidas. Faça a coisa certa, diga as palavras corretas, e mesmo quando tudo parecer estar contra ti, Deus será contigo e bênçãos te seguirão pelo resto de sua vida. Boa semana a todos. Quer dizer que ninguém ganhou a aposta, né? Empatou. Não voltaram? Beleza. Eu tenho uma pauta aí, então. Espera aí. Espera aqui. Espera só um pouquinho. Eu tenho uma pauta aí, Caixa. Espera aí, só um pouquinho. Do Everaldo aqui tem uma pauta. O Ronan tem uma e o João. Caixa. Estou com o Geraldo aqui. Geraldo tem uma pauta. Bom, tem... Vai lá, Geraldo. Imposto de renda, pessoa física. Só uma. Não, pode. Nosso colega aqui, o Edvard. Pode falar, Edvard. Estoque de substituição tributária. ST. Edvard. Justino. Josino. Fundo rural. Fundo rural. Josino. Nosso colega aqui tem uma... Próximo. É o? Maurício. Cotas de responsabilidade sobre cotas em sociedade. E acabou. Com o Everaldo. Espera aí. Maurício. Vai lá com o Everaldo, baixa. Ligou não. A intenção de colocar isso é para a gente dar o toque final no default do nosso programa, certo? Então faz um mês que ele está fazendo isso, ele está quase resolvido, está quase apontando. Primeiro passo, nós temos que baixar
e lançar o livro de entrada. Porque muita gente achava o Simples Nacional, somava as notas, mandava fazer o Simples Nacional e não fazia as entradas de mercadoria. Isso é muita gente que fazia isso. A entrada são os lançamentos que você fala? Lançamento de entrada. De entrada. Agora, você é obrigado a fazer o lançamento de entrada e vai ser obrigado também a pegar o XML. Porque se não pegar o XML, eu não sei o quanto que CST que está no livro, na minha compra que eu fiz. Então, aqui eu vou lá pegar o XML. Ele deve estar... Quando você vai fazer o DIFAL, você tem que estar no computador aonde o XML foi baixado. Porque de outra maneira não vai fazer. Tá? Então, baseado nisso, nós apuramos o XML dessa empresazinha. Pronto, apurou. Teve o XML, pronto. E aqui nós colocamos o seguinte. Essa daqui teve 3 notas. Então, 4 notas, né? 4 notas. Então, aqui, inclusive, tem um que vai mudar aqui, que esse daqui, ó, está errado, certo? Vou mudar ela agora também, porque a informação é que... depois eu explico isso aqui. Então, 2, importada mais adquirido no mercado interno. Quando ela é importada e adquirido no mercado interno, quanto que eu vou pagar? 4,49. Vamos ver se é? Entrei aqui, 7,47. Não, foi importada. Tá? Então, se ela tivesse aqui, é 7,47. Vamos supor assim, aí é o 200, está lá na entrada, quando ele comprou mercadoria, e o CST está compra mercadoria importada adquirida no mercado interno. Então é o CST que veio 200. Essa daqui vai ser quanto? Se for 0, mercadoria nacional. Aí 4, pronto, só isso. Agora vamos passar para outra. Essa aqui só tem 0, né? Essa nota fiscal só tem 0. Essa daqui só tem 0, não tem problema. Vamos pegar outra firmazinha que ficou mais complicada um pouquinho. Vamos lá. Outra firmazinha aqui. Essa daqui, esse aqui. Vou apurar já. Vou deixar já apurado já, né? Mesmo critério. Apuração de FAO. Pronto. Então essa aqui tem várias notas fiscais. Então, vamos ver os itens. Eu tenho várias notas fiscais aqui. Aí eu vou começar a ver os itens aqui, ó. Essa daqui, do 0. Essa daqui, ó, tem o 5. 5 é nacional com conteúdo importado igual ou menor do que 40%. Conteúdo importado, essa 7. Essa daqui, cadê eu falo? Essa aqui que é essa daqui com essa aqui que dá confusão, ó. Essa com essa. Nacional com conteúdo importado maior que 40%. Qual dessas duas aqui ela vai para 4 ou 7? A 5 vai para 4. Né? A 5 para 4? Nacional com conteúdo importado igual ou menor do que 40%. Então, essa devia vir para 4. Ó. Então, está errado isso aqui. Que, ó, ele colocou 7. Ó. Está 7 aqui. Eu vou mudar isso lá. Então, essa aqui eu vou mudar amanhã. Aqui é 4%. 4,49. Tá bom? E essa daqui, que eu não tenho nenhuma dessa aqui. E essa daqui importada? Produto importado. Ela vai pagar 4,47 ou 7,87. Tem similar ou não? Não, importada. Não é nada disso aqui, é importada. Aí vamos lá ver, ó, 7. É importada. Agora, tem os importados e tem esse casozinho aqui. Vamos ver outra aqui. Essa aqui deu 3, ó. Essa aqui é 7. E o 5 é 4. Esse aqui vai ser 7, mesmo tá certo. E esse aqui vai ser 4. Vou mudar isso aqui, certo? Faz a inversão. A inversão. Próxima. Essa 5 vai mudar. Essa daqui, essa dá 1, todo mundo já sabe. Essa daqui, produto, né?
Essa aqui já sabe, já caiu. Essa daqui, ó, tem muitas aqui. Essa daqui vai com quanto? Está escrito aqui, importada, mas adquirido no mercado interno, sem similar nacional. 4. É considerada nacional, ó. Coloquei aqui. Considerada nacional. Aí ela vai para 4. Essa daqui vai para 4 também, né? Que ficou certo. Essa daqui 7. Essa daqui 7. E essa aqui 4. Pronto. Então colocou tudo isso aqui. Então, se eu chegar aqui, ó, eu vejo a nota fiscal no total, certo? Todas aqui, ó, mostra tudo. Eu mostrei a nota fiscal tudinho aqui. Mostrei a nota fiscal. Essa nota fiscal tem esse CST. Ó, o CST de origem e o CST de destino. Agora, vamos supor, a nota fiscal, o danado lá, errou a nota fiscal. Ele colocou 0,90. Erraram a nota, certo? Eu vou considerar como 000. Eu vou mudar aqui também. Esse aí o programa já busca no... Já busca lá no XML a origem da nota. Ele vai analisar item por item da nota fiscal. Tá? Ou ele analisa item por item, ó. Se tiver 200 itens, vai aparecer 200 vezes aqui. Esse CST de destino, quem coloca é nós ou já coloca? Esse já vem colocado, 0,90. Já vem colocado. É, já vem colocado. Baixa esse XML e já. Baixei o XML, ele já vai fazer isso aqui. Por isso que eu preciso do XML. O CST de origem também. O XML vem o CST de origem. Agora o destino nós colocamos. Pois é. Tá? 0,90. No caso aí de uma nota que veio no finalzinho do mês e foi lançado no mês seguinte. Ela vai puxar. Não, essa nota fiscal é aquela que você comprou no mês de março. Se você comprou no outro mês, ela vai para ser. Em março, mas chegou dentro da empresa em abril. Em abril, só vai lançar em abril. Em abril, mas e na hora que o XML? O XML você vai pegar como sai o XML? O XML você vai pegar de janeiro a março, 30 de março. Porque no dia 31 de março ele não está lá. Pois é, mas quando for no mês de abril, ela foi emitida em março. Ah. Tá, então ela caiu lá no XML em março. Certo. Concorda? Mas quando você lançou a nota, Joeli, você vai lançar a nota que dia? Dia 2. Dia 2 de abril. Então, se essa nota fiscal, é o que eu falei, precisa estar lançado no livro de entrada. Se ela não tiver lançado no livro de entrada, é porque ela não foi lançada no mês de março. Então, ele não vai calcular. Agora, ela lançou ela em abril. Certo? Aí, quando eu lançar em abril, ele vai pegar o XML, ficar lá, juntar com o outro de abril, para fazer o lançamento de março. Mas se você baixa o XML, automaticamente ela vai cair no mês de março. É isso que eu estou falando. Porque ela foi emitida em março. Lá em São Paulo. Não é automática, não. Não. A entrada é nós que fazemos. Pois é, mas e quando for o mês seguinte, em abril, eu vou puxar o XML, ela vai estar no XML de março. Ela vai ficar no XML de abril. Você vai lançar ela em abril. E vai pegar o XML dela de abril, que vai colocar dentro do XML de abril, para fazer o DIFAL. Porque ela não chegou aqui. Okay. É entrada de mercadoria. Ok. Tem como alterar esse XML? Quando te pegar de um mês anterior e colocar no mês igual? Tenho aí. A entrada. O Everaldo fala o XML, mas são as entradas. Quem define somos nós, é o senhor lá na hora. A data de entrada você que vai definir no XML. Só uma nota que chega lá para você. Não, ela foi emitida lá em março, mas você direcionou que ela vai dar a entrada em abril. Em abril. Então, o XML dela é em abril que você vai pegar. Okay. Pode falar, colega? Então ela fica em memória mais ou menos em abril. Fica lá, quando você pegar o XML lá, você incorpora aquela que você comprou em março, coloca no XML de abril. Não, você vai colocar para ela colocar em abril. Mas ela está lançada de entrada. Não lançou ainda. Não, tá, na
Você vai lançar ela se você lançou ela lá, automaticamente o XML deve estar no mês de abril. A nota do mês 2, por exemplo, foi emitida pelo cliente no mês 2, 28/2. A gente deu entrada nela no mês 3, vai se calcular de falta. É outro questionamento. Olha bem, ele na realidade ele comprou lá no mês de fevereiro, né? Então, essa é uma questão, certo, que não está decidida. Eu vou pagar de FAO, porque você, na realidade, ela foi no mês de março. Isso, a gente escriturou ela no mês de março. Mês de março. Aí é outro caso. Você vai pagar de FAO dela ou não vai? Quando você escriturou ela, você vai pegar o de FAO. Você pode chegar lá, não, essa daqui não. Essa aqui eu vou colocar um comando, essa aqui não vai pagar. Você vai decidir. É? E eu não vou entrar nessa. Pagar então, né? É mais viável pagar o de FAO. O que você acha, Otávio? Vai escriturar ela no mês 3? Olha só que encrenca. Não, mas é isso mesmo, Everaldo. Se você registrou no livro de entrada em abril, você vai pegar o XML e fazer o lançamento em abril ou em março. Você vai pagar dentro da competência de março, pagando em maio. Na verdade, ela entrou na empresa em março. Correto. Ela pode ter saído em fevereiro. Mas eu vou colocar alguma coisinha aqui. Aí você vai, essa nota fiscal, ela não vai para o DIFAL, você vai decidir, porque acontece, certo? Eu tirei fora aqui a isenta, eu tirei as mercadorias isentas, tirei fora tudo para não entrar aqui, certo? Porque a entrada dela é 2102. Vamos supor assim, não entra não, só entra no 2102, por isso que tem o destino que é 2102. Aplicado para o seu serviço. Essa caso segundo, porque essa aplicação de serviço, certo, é outro caso, certo, porque você é como se fosse uma indústria, né? Então ela vai lá para os 50, no serviço vai para 56, 56. Na entrada sua, vai colocar como? 21, 28. 21, 28. Então não é 2101. Então as mercadorias vai ser só 2102 mesmo. Não entendi. Que é para comercialização. Que incide ICMS também. Incide ICMS futuro. Ok. E quem não tem compra nenhuma de fora, só interna. Não tem o que falar em DIFAL. Não tem que importar nada de serviço. Nada. Então tá bom. Essa mercadoria isenta. Fala no microfone aí, Nicanor. Aí, o microfone aí. Essa mercadoria isenta, porque não tem nada a ver. Os simples que perdem todos os benefícios do é o simples, não é? Simples, não. Se a mercadoria é isenta do Estado de Goiás, mas lá fora não você vai pagar o DIFAL, porque você perde todos os benefícios, certo? Você vai pagar o Simples Nacional também, os benefícios de isenção do Estado de Goiás. Vamos supor, mas por livro, esse livro não, ele é imune, certo? Aí é nacional, você não pode lançar ele como mercadoria tributada. O CFCD dela é diferente. O CFCD dela é 0,40, parece. Não, Tá ok, pode falar. A mercadoria é isenta. O senhor compra ela isenta. Ela não tem DIFAL. Não, nem tem, e nem também não vai para o Simples Nacional para pagar o Simples Nacional. Não, na saída sim, né? Na saída não. Sim. Se ela não vai sair na saída para pagar o ICMS, também no DIFAL não vai ter. Não, ele está falando pagar o Simples normal, o Simples, federal. Simples normal vai. Simples normal vai. Isso aqui de FAO não tem nada a ver com o nosso Simples Nacional lá, certo? Só que vai falar que eu comprei mercadoria que eu do Simples Nacional. Mas nos cálculos lá não vai ter nada a ver, não. Tá certo. Mais algum exemplo aí, Verão? Acabou, né? Então vamos passar para frente. Senão a próxima pauta que é do Ronan. Boa noite, colegas. Boa noite. Com referência ao arquivo magnético das empresas inativas que a Cefazol, essas empresas, por razões outras, deixaram de encerrar sua inscrição estadual. Consequentemente, o profissional contábil também não fica naquela obrigação
de cumprir essas acessórias. E ao encerrar, a Cefaz está cobrando multa por atraso de envio de arquivo magnético, que seria a FD, mas a empresa está inativa. Já conversei com o diretor Otávio, que é professor nessa área, ele disse que ele não viu ainda casos que viesse a satisfazer ao não pagamento dessas multas cobradas pela Cefaz. Os senhores têm esse conhecimento, já passaram por isso? O cidadão não baixa a empresa, deixa lá no esquecimento. Depois de 10 anos, aí a Cefaz vem atrás e está cobrando multas de 20 mil, 30 mil, pelo atraso de envio de arquivo magnético que se origina das EFD, CF, Exclusão Fiscal Digital, porque ela não estava enquadrada no Simples, consequentemente obrigada a fazer escrituração. Vocês têm passado por isso? Tem alguma coisa a falar a respeito disso? Peraí, o Everaldo levantou. Bem, o Geraldo não gosta, né? Mas pela lógica, né? nem a axiologia, é a lógica, certo? Existe a entrega negativa, não tem? E se existe a negativa, você tem que apresentar todo mês essa negativa. Você falou que está negativo, você falou que tem que estar sem movimento. E se você não apresentou que está em movimento, eles podem cobrar sim. Pois é, tudo bem, aí o Everaldo fez a colocação dele, mas eu quero dizer o seguinte, nós como contadores também, que fomos contadores até, não quer dizer que seja o meu caso, é um colega me perguntou, e até do interior, ele pediu que verificasse isso com os senhores. O contador também, eu não vejo que ele está naquela obrigação de uma empresa que não quis encerrar, o profissional orientou, comunicou por escrito que não devia correr dessa maneira, mas deixou os livros com ele da empresa, ou lá no escritório, não procurou e sumiu. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu penso que o contador não pode ficar também na sua eternidade enviando essa escrituração sem receber, negativa, inclusive correndo até o risco de esse cidadão, que não tem mais compromisso com ele, por lá ele requer uma certidão na junta, procede-se a alteração dessa empresa, às vezes ele nem está sabendo, e ela não está mais inativa, ele pensa que está inativa, e ele vai enviar a FD negativa. Eu penso que o contador não pode fazer isso, a não ser que ele tenha assumido um contrato com o cliente de fazer isso continuamente. Mas eu acho difícil fazer isso continuamente sem estar recebendo honorário. Eu penso dessa maneira. Então, mesmo que, aí o colega, você está assistindo, mesmo que a documentação tenha ficado no seu escritório. Você disse que orientou o cliente que ele deveria de imediato proceder à baixa. O cliente não quis efetuar a baixa porque disse que ia deixar para depois e não quis. E depois passou, igual você disse, passou 5 anos. E agora você foi tentar dar baixa, ele te procurou para dar baixa da empresa, você descobriu que tem uma multa de 26 mil por causa da falta de envio do arquivo magnético. É isso que eu pergunto aos senhores. O contador, eu acho que ele não pode ficar nessa obrigação de enviar isso. Ou melhor, ele pode ficar, se assumir com ele. Se ele não ficou nessa obrigação, não pode o empresário também condená-lo por isso. Então, eu estou perguntando, uma vez acontecido, os senhores já viram alguma maneira, administrativamente, de se resolver sem que pague essa multa na baixa da empresa? Não, na realidade, a multa não é retirada, não é suspensa. Você pode até entrar com defesa administrativa e esperar por um perdão fiscal. Caso contrário, aquele débito vai ficar registrado lá, vai ficar pendência naquela. O que está acontecendo é o seguinte: sua empresa de imediato foi excluída do Simples, desenquadrada do Simples, você ou pede a suspensão ou já avisa o proprietário. Ó, se você não fizer a suspensão, ou baixar, ou movimentar, você arca com essa responsabilidade. E aí, o contador não tem responsabilidade nenhuma. O débito é do proprietário da empresa. O contador, obviamente, a obrigação que ele tem é de comunicar ao cliente que isso vai acontecer, esse débito vai acontecer, se caso ele não cumprir essa obrigação acessória, que é de enviar o SPED fiscal. Ou então, correr imediatamente na junta comercial e pedir a suspensão na junta, e através da suspensão na junta, ir no Cefaz e suspender a inscrição. E aí você suspende até 2 anos. Eu tive uma orientação lá no eu te cortei. É porque, só para responder essa pergunta dele aí, vai. Sobre essa questão do cliente sumir, a orientação que eu tive lá do Cefaz é o seguinte: imediatamente já tira o seu nome, que eles
suspende a inscrição. Aí você está livre do problema. Do problema. E nesse caso, você fazendo isso com a FIC, tirando seu nome, você vai ter duas coisas interessantes. Você sai da responsabilidade de estar recebendo comunicação e suspende a inscrição dele, ele, automaticamente ele passa a ser desobrigado a apresentar o SPED. Justamente, então, a orientação que eu tive. Essas duas coisas mesmo. De ofício. Deixa ele comentar aí. No caso que o Ronaldo falou, eu tenho um caso meu lá, só que é uma sociedade limitada. Faleceu os dois, há muitos anos. Entregar para quem? Aí, recentemente, eu vi lá no meu computador que tinha uma mensagem, lá que chama, que é que eles mandam o e-mail, o Estado manda? DTE. Mas não tinha como eu abrir o DTE, porque eu não tinha um certificado digital. Certo? Aí, encontrando com uma filha, uma herdeira, tudo, né? Encontrei com ela, expliquei para ela. Ela teve uma sorte ainda, pegou o parcelamento no final do ano, conseguiu, porque não fez o certificado digital, não tinha, e não tem ainda até hoje, certo? Mas como ela era inventariante, aí o Estado aceitou, pelo inventariante, ela parcelou o débito, que estava alto, pagou com a redução na multa, tudo, foi em média de 6 mil e pouco, mais ou menos, ela parcelou, certo? E agora está na pendência ainda, que não tem jeito de apresentar o SPED, certo? O FD, aliás, apresentar porque não tem certificado digital e ela não consegue. Já tive no SESCOM, já tive lá no setor universitário, lá não faz, certo? Aí a mina lá como é que chama lá no setor universitário? Solute. A mina lá sugeriu que ela tire o nome dele do CNPJ, põe o dela para poder fazer o certificado. Eu não sei se vai ter jeito isso aí. Diz a menina lá, diz que já fez isso. Certo? Tirar o sócio, ele, como? Ele já faleceu, que é o pai dela e a mãe também, entendeu? Para poder ver se faz isso aí, para poder dar baixa. E me parece que na junta comercial está dado baixa. Certo? Por ofício. Pois é, então a melhor coisa que você faz é o que o Nicanor comentou aí. Você tira o seu nome de responsabilidade profissional dele. Obviamente, você saiu, suspende a empresa. Aí eles vão atrás da empresa. Então, a partir do momento que ela suspendeu no Cefaz, ela deixa de ter a obrigatoriedade de apresentar o arquivo magnético. Então, ela não vai ter multa, mas aquele período que ela ficou sem entregar, ela vai esperar outro perdão fiscal para saldar lá, senão não tem outro remédio, não. Deixa eu responder o Joeli aqui essa questão dele e vou voltar na minha. Essa questão sua, Joeli, é impossível proceder essa alteração colocando a sorte. Isso aí você tem que entregar a documentação para o espólio. Estes dois que morreram, deixou alguém. Deixaram irmão, deixaram filho, deixaram pai, deixou o filho. Então você pega a documentação e entrega para ele. É só o juiz que vai decidir o que é que ele vai fazer com aquilo. Alterar para colocar terceiro não pode. Só pode mediante decisão do juiz. Ponto. Não, nós não estamos falando de Solute, nós estamos falando da parte jurídica. Isso. Não pode, até porque estaria pondo o pé na peia. Você tem que entregar para o juiz que vai decidir. Agora, conferente à minha questão, eu pergunto, senhores, aí o colega também perguntou. Se ele encerrar a empresa na Junta Comercial e na Receita Federal, lá na Cefaz, vai ficar esse débito. Qual a consequência futura? Aí, poderá vir de imediato para os sócios, ou isso pode ficar lá dentro do sócio? Pergunta também ao senhor. Ele está perguntando aos senhores. O que nós falamos, Ronaldo, na realidade é o seguinte, ela está cancelada, desativada na junta. Você teria que pedir a baixa no Cefaz. Se você não pedir, forçar a suspensão dela no Cefaz ou baixá-la no Cefaz, a obrigatoriedade continua gerando multa. Então, o mais fácil, porque para você baixar, a multa vai para a pessoa física, vai para o CPF. Certo? Então, você teria que provocar a suspensão dela. E a suspensão era tirando o nome do profissional, obviamente, tirando o nome do profissional, ele suspende. E aí, suspendendo, ela vai ter débito só da suspensão para trás. Da suspensão para frente, já deixa de ter débito. E a suspensão é definitiva ou é só 2 anos?
Não, ela é só essa suspensão é definitiva. Quando você pede, como é que fala, por iniciativa própria, aí ela só suspende por 2 anos. Quando você faz aí é porque está ignorado, né? Ninguém sabe, a não ser que o proprietário vai lá e reativa novamente. Fala, Verão. Mas nesse caso específico, Joeli, a partir do momento que os 2 morreram, então, automaticamente, você devia ter ido lá imediatamente. Eu não respondo para essa firma mais. Aí, cessava, como o Joeli falou, cessava, certo, todas as obrigações. Agora, se ele vai acertar futuramente ou não. Agora, esse caso que eles estão falando, aí vai colocar, vamos supor que ele deve uma fortuna lá. Aí coloca a pessoa lá. Essa pessoa que vai colocar, está viva, ela vai assumir a responsabilidade agora para frente de tudo, certo? Dos débitos que tem lá. Então, se ele não tem bem e não tem nada na vida, é melhor deixar do jeito que está. Mas ele assumiu o débito para trás. O quê? A Nina assumiu, a herdeira assumiu o débito e parcelou. Assumiu e parcelou. Ah, mas aí eu pergunto, para que fez isso, certo? É porque tem uma casa. Ah, tá, é outro mil. Então, tá. senão não tem jeito. Aí é outros mil agora. Aí tem. Exato. Pois aí pronto. Também por isso. Aí está com interesse, certo? A casa vale mais do que o débito que tem lá, então ela tem interesse em fazer isso. E a gente tem que ficar atento, porque apareceu um cidadão lá no escritório e com a multa de R$37 mil. E é um cubículozinho, o trem dele nem não existe mais, ele fechou. E pôr a culpa toda no computador, no contador. Eu paguei para ele regularizar isso aí. Eu falei, rapaz, você não deve ter pago, não. Sabe? Então, na realidade, nós fizemos para ele, para evitar futuros débitos, fizemos a suspensão. Entendeu? Então, o próprio Cefaz faz a suspensão. Essa é o Cefaz faz a suspensão de ofício. Ora, você tira o nome do profissional da responsabilidade. Acho que hoje tem um anexo lá que você preenche lá e entrega lá. Não precisa nem relacionar livro mais, não. Eli, teve um caso que o cara apareceu aqui, um barbudo, ó, eu paguei para o contador tudo e ele não deu baixa. Então, tá bom, eu vou dar baixa para você então. Então, aí ele pagou para o cara vir lá de Minas Gerais, de avião, certo, para dar baixa. Chegou aqui, certo, o cara deu a procuração para a menina lá, que começa comigo, para ela requerer a baixa. E ele deu a procuração para ela. Aí, quando foi fazer o contrato, tinha R$2 mil que tinha que reserção do capital social. Eu não peguei esse dinheiro, não vou dar baixa também não. Eu não vou fazer isso mais não. Então, também não devolvo seu dinheiro mais não. Eu falei para você, desde que, ó, se você desistir, não devolva seu dinheiro. A culpa é tua, certo? Agora você não quer pegar esse dinheiro e volta. Mas eu nunca coloquei capital lá, eu entrei como laranja, olha. Se você deu com laranja, agora você vai receber os 2 mil de laranja também, pronto aí. Você vai assinar um papel que você recebeu, mas na realidade você não recebeu nada. Você quando seu capital, você tem capital. Não, coloquei não. Você não assinou que colocou? Certo? Assinei. Então agora você assina que recebe. Pronto aí. Acabou. João, vamos falar de caixa. Colega, é o seguinte, a empresa do Simples, aberta no mês de junho de 2017. Aí está lá o capital bonitinho lá, integralizado, o capital em moeda corrente desse país nesta data, no valor do capital lá, suponhamos, R$100 mil. Na DEFIS, agora do mês de março, por exemplo, foi fechada, tem um campo lá onde fala assim, saldo inicial de caixa / banco, correto? Correto. Qual o saldo vocês colocariam lá no inicial? Espera um pouquinho. Ele falou que eu ia correr da raia, né? Não, presidente, calma aí, deixa o pessoal se manifestar. Alguém. Tá bom, aí, mas já vou falar assim, ó, eu não tenho saldo inicial, ele só tem o saldo final. O outro ano. Não. Não é dentro do ano? Dentro do ano, gente. Não, inicial do próprio ano, gente. Inicial só não tem. Ele está iniciando em junho. Mas a empresa foi registrada em junho. Registrou o capital. Saldo anterior ao ano. Não, senhor. Saldo inicial. E ele só tem o quê? Só tem o saldo final do exercício. Everaldo, o saldo inicial é o capital registrado em contrato. É isso. Não. Se eu iniciei a minha atividade, o meu registro é de junho.
O primeiro movimento meu foi em julho. Qual que é meu saldo inicial? É o capital que eu iniciei. O estoque anterior, certo? É o saldo inicial do ano passado. Não fala em ano passado, não. Não fala em ano anterior, não. Então, fala não capital fala, não. inicial, estoque do ano anterior. Fala inicial. Capital inicial, caixa inicial. Caixa inicial. Pois é. Não tem caixa inicial, que é o do ano passado. Então, por que não tem? Não tem. Você iniciou a empresa com qual dinheiro? Com qual capital? Com o capital. O capital está lá capital e o registrado. Com o capital registrado. Né? Não, é tranquilo. Não, eu também concordo. Eu fiz dessa maneira lá. Não. Coloquei o valor do capital lá em dinheiro, foi integralizado, tranquilo. Se eu declarei, fiz um contrato, que eu estou registrando, estou iniciando uma atividade, o meu capital é o meu caixa inicial. É o final, que está lá no mês de dezembro. O saldo depois da movimentação Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito disso aí? Ronan, quer comentar? Lá foi... Do caixa, não? Vamos... Em dinheiro? No caso, 100 mil. Ele tem 100 mil em caixa. Não incorre daquela questão do... Não, mas lá fala assim, ó. Aí a questão sua. Lá fala assim: saldo inicial de caixa e bancos. Não, mas não está no banco, está em caixa. Não, aí depois, se ela questionar você, cabe a você provar. Agora, o certo é você colocar o dinheiro inicial do capital registrado. Agora, se ele está em dinheiro, está em espécie ou está em banco, aí cabe você provar depois. Fala, velho. Deixa o Fábio comentar ali. Bem, eu estou aqui no site da Receita, no manual do PGDAS 2018. Saldo em caixa / banco no início do período abrangido pela declaração. Informar o valor correspondente à soma dos saldos existentes em caixa e banco, depositados e aplicados, no primeiro dia do período abrangido pela declaração de titularidade da personalidade jurídica. É permitida a entrada de valores negativos neste campo. O valor negativo é identificado quando o usuário digitar o caractere menos no campo. Então, ele fala que no primeiro dia do período abrangido pela declaração, o primeiro dia é o dia da Constituição, né? Eu entendo. Eu discordo. Correto. Agora, se... Primeiro dia abrangido é o saldo do ano passado. Agora, não importa o destino que ele deu no registro do capital. Ele registrou um capital de 100 mil reais. Se ele depositou ou está com ele guardado em moeda corrente, aí depois cabe ele provar para a Receita. Dia abrangido pela declaração. Deixa o Geraldo comentar lá. Primeiro dia abrangido pela declaração. 1º de janeiro. Não, 1º de junho. De janeiro. Eu não concordo contigo, não. No dia que ele registrou a empresa, ele subscreveu, ele não integralizou. Então é saldo zero. Zero. Ele começou a empresa, constituiu a empresa, subscreveu o capital, não integralizou, saldo zero. Quem prova que ele não integralizou? Se você provar que integralizou no dia... Por isso que eu estou falando. Cabe a ele provar. Como é que vai provar? A contabilidade. Você tem que constituir a empresa. Lê de novo aí. Você constitui a empresa. Primeiro dia do ano do você não vai igual o primeiro dia do ano. Espera aí. Ah, meu Deus do céu. Vamos, olha, como que você contabiliza seu capital? A integralizar ou integralizado? A integralizar primeiro. Pois é, mas você integralizou. Subentende que está integralizado. Fala. Todo contrato afirma que integralizado neste ato. E aí? Ô Ivandro, o que você entende por primeiro dia do exercício? Nesse não, primeiro dia. Não, primeiro dia do período. Qual é? Não vamos discutir, não. Peraí, o Fábio vai ler ali de novo. Não, gente. A contabilidade fala, se você debitou banco ou debitou caixa, está dentro da conta. Aí. Se ele é contrato, tá lá, se você debitou o caixa ou o banco, é porque entrou o dinheiro, integralizou. Lê aqui, dê a pergunta e resposta de novo. Agora, se tiver, como o Geraldo falou, não tiver debitado, ainda tiver só integralizado, tudo bem. Não, aí é outra coisa. Mas se está o saldo na conta banco ou caixa, entrou. Lê a pergunta que eles fizeram. Aqui é o seguinte, ó. Olha aí. Saldo em caixa banco no início do período de abrangido pela declaração. O início do período. Abrangido pela declaração. Qual o início do período? Eu iniciei em junho. Eu iniciei em junho. Ele não está falando que o início dela é 1º de janeiro. O período é o nascedouro. O início do período. Qual foi o período que abrangiu a declaração? Só um falando. Peraí. Ele fala aqui o início do período abrangido pela declaração. A declaração é de janeiro a dezembro, mas o que abrangiu foi o que ela nasceu. Não. Correto. Você quer dizer que você nasceu dia 1º de janeiro, Geraldo?
Ninguém nasce fora do 1º de janeiro. Pode, mas isso que eles querem Qualquer é dia do ano anterior, dentro do movimento do ano, certo? Então, se ele tivesse colocado, certo? Estoque lá. Vamos falar assim, é a mesma coisa do estoque. Se ele tivesse colocado integrar capital com estoque, eu coloquei o estoque no essencial? Não, eu pegaria o estoque do ano passado, senhor. Geraldo, o sistema, peraí, o sistema está tão inteligente hoje, se você tirou o CNPJ em junho, você colocar 1º de abril, não passa. A declaração não passa. Eu falo para o senhor, então, se eu integralizei o capital com estoque, eu vou falar que eu tenho estoque anterior? Eu não tenho estoque anterior, não, gente. Eu tenho estoque, é só o final, ué. Agora incluíram vocês. Espera aí, Joãozinho da Parada. É o Joãozinho da Parada. Todo mundo está errado, só ele está certo. Viu? Não, eu estou falando que eu... Não olha esse lado. Não, Geraldo, tem muitas pessoas... Não. Dentro de escritório, tem muitas coisas que às vezes não acontecem. Mas tem N empresas que integralizam no ato. Não tem? Eu só pergunto. Não, você tem 30 dias para integralizar, porque você pega o contrato, chancela, aí pega com o CNPJ, abre a conta no banco e faz a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Me responde então. Eu posso integralizar. Então vamos com calma. Peraí. Eu posso integralizar em mercadoria. Pode. Eu pergunto, é o mesmo, é um bem também, do mesmo jeito. Eu vou colocar na declaração estoque anterior? Não, senhor. Aí você vai fazer o quê? É um bem, meu amigo. Espera aí. É um bem. Aí você não tem estoque inicial, você tem compras iniciais. As suas compras, você comprou. Mas eu integralizei o seu dinheiro do capital foi reinvestido em compras. Eu integralizei o início da empresa com mercadoria. Eu não comprei, não. Foi integralizado lá com mercadoria. A mercadoria é um bem. O dinheiro é um bem também, do mesmo jeito. Você vai contabilizar? Compras. Não, capital. Senhor. Não, senhor. Compras é capital. Não, senhor. Vai lá. Não, vem para cá, não. O Verão está dizendo que eu posso integralizar uma empresa com um imóvel. Tudo bem. Pode. Esse imóvel vai debitado em que conta? Pois é, esse imóvel. Eu posso falar que eu tenho imóvel anterior? Não. Então o saldo do caixa aí começou com zero. É agora o que eu tenho agora. Mas o movimento do ano. Ele não botou dinheiro, ele botou imóvel. É um caso o movimento do ano. Não, Verão, tudo tem a contrapartida. Vem para cá. Vai lá no João, lá no Xará lá. Eu vou mais além com você. Vamos supor, o capital de 100. Você está errado. Você está errado. Tá bom, estou errado. O capital de 100. No fim do ano. Vamos ouvir o João lá. No fim do ano, o capital permaneceu o mesmo. Pronto. Peraí. Vai lá. Tem umas empresas que, inclusive, eu tenho uma empresa, eu fiz 3 alterações dela de capital. No Estado, só altera se você levar o comprovante de depósito com o Estado. Integralização só através de banco. Dinheiro não. O Cefaz teve uma época boa em que, se você não comprovasse a integralização, ele não liberava a inscrição. Depois, com esse negócio do Simples Nacional, para as empresas do Simples Nacional, ele libera sem comprovação de capital. Né? Posso fazer uma pergunta para o senhor? É correto. Tem atividade que realmente eles exigem. Posso fazer uma perguntinha? Sim, senhor. Vamos supor, João, vocês colocaram, e essa empresa não movimentou. Ficou 100 lá, e no fim do ano ficou 100. 1 menos outro dá o quê? Fala. Não. A empresa movimentou, não integralizou. Não movimentou. Pois é, ele registrou. Então, o início dela, o dinheiro do início lá, era 100. Não movimentou nada. Chegou no fim do ano, está o mesmo 100 lá. Certo? Qual o valor? Caixa inicial 100, caixa final 100. Caixa final 100. O caixa final, a variação não tem, ué. Mas não tem, ué. Eu tenho variação. Ele tem que saber essa variação do Como que eu tenho um caixa inicial 0 e um caixa final de 100 se eu não movimentei? É o meu caixa inicial que está até no final, que é 100. Essa pergunta aí serve para você, viu, Veraldo? Se você não colocar 100, como é que você vai colocar final lá de 100? Não, eu vou colocar o 100 final porque eu entreguei desde aquele ano. Dentro do ano, cara. Não foi no outro ano, não. Agora, esse capital é do ano passado, gente. O estoque do ano passado. As compras do ano passado foi quanto? Esse ano. E essa é a variação que ele vai achar. Peraí, depois você lê o manual direitinho, que lá não fala de ano anterior, não. Fala do início. Mas está falando início. Tá? O início do ano é 1º de janeiro. 1º de janeiro é o quê?
Zero. Ó, o Ivan perguntou, toda pessoa não é obrigada a nascer 1º de janeiro, não. Não tem problema, não. Você nasce 31 de março, nasce em junho, nasce em abril. Mas eu não conto para o ano passado, não. Eu conto a Chega, professor, vamos para frente. Vai lá, Geraldo, vamos falar de imposto de renda. Imposto de renda de pessoa física. Não, é uma questãozinha muito simples e acho que até idiota de fazer. Simples e difícil. Idiota. A empresa tem lá os seus cheques pré-datados. A empresa não, a pessoa física, produtor, tem seu cheque pré-datado. Vendeu o produto, tem o seu cheque pré-datado. Então, lá no final do ano, ele precisa de um dinheiro lá para pagar o 13º e tudo mais. Ele pega aquele cheque pré-datado que é dele, que ele recebeu dos clientes, vai lá no banco e faz um desconto, se chama desconto de título. Então, aquele valor que passa ali 31 de dezembro, daqueles títulos descontados, é jogado como dívida lá no imposto de renda dele, porque o cheque é dele mesmo. Na realidade, ele fez uma calção do cheque dele. Eu entendo que sim, né? Certo. Porque ele deu lá no banco é desconto de título, né? Então o cheque é dele, da pessoa física, ele vendeu o produto, precisa fazer dinheiro, vai lá e desconta. Então aí passa lá no extrato. Desconto de títulos. De repente você tem lá cheques a receber 100 mil, cheques calcionados 100 mil. Então, seu ativo, seu passivo zerou. Então, você vai demonstrar no balanço que você tem 100 mil de cheques a receber e, ao mesmo tempo, você deve 100 mil de cheque calcionado. Então, você pegou o dinheiro, você calcionou os cheques, traduziu em dinheiro. Só que essa calção, muitas vezes o banco cobra juros. E aí você tem que contabilizar a despesa dos juros, né? Pois é, então lá na declaração de imposto de renda dele é uma dívida que ele vai passar com essa dívida? Dívida Não, aí no caso, os cheques estão garantindo a dívida, né? Porque na realidade a dívida está paga. Só se ele vai pagar se os donos do cheque não pagaram o cheque. Então ele comprovou que ele tinha uma receita, mas essa receita ele já recebeu através da calção do cheque. Então, na verdade, ele vai ter a despesa dos juros e vai demonstrar, simplesmente vai fazer uma demonstração que tem tantos mil em cheque a receber e tantos mil em cheque calcionado. Pessoa física, não tem nem contabilidade, né? Pessoa física. Então, e hoje está difícil até de declarar rendimento lá, né? Porque ou você declara que está em aplicação, está em saldo bancário, todo aquele dinheiro em espécie ainda tem lá o campo, mas hoje é difícil você declarar dinheiro em espécie, então, não é dívida, um montante grande. Não é dívida para entrar na declaração de imposto dele? Não, porque você está declarando dívida com dinheiro em caixa, ou com dinheiro com patrimônio, e na realidade você deu o que você tinha em troca de um desconto. Vamos supor, você deu 100 em troca de 90. Então você deve só 10. Entendeu? Espera só do Edgar, eu volto para você, Edvard. Fala aí, Edvard. É da outra pauta? Então não deixa o Elon falar aqui. Aqui o microfone, Elon. Eu estou dizendo o seguinte, que ele deu o cheque, aquilo ali, ele é responsável. Se o cliente dele não pagar, ele é o fiador do cheque. Então, de qualquer forma, é uma dívida. Para todos os efeitos, o banco deposita os cheques. Voltou o cheque, reapresenta. Voltou novamente, ele vai em cima de você. Ó, aquele cheque que você me deu está sem fundo. Aí você é o responsável. Você entra como fiador dos cheques. Pois é. Certo? Então, um valor bem significante para... Pois é. Agora é o Edvard, agora, substituição tributária. É o seguinte, para mim, fazer o estoque, né, das empresas que é do material elétrico e material de construção, correto? Eu quero saber como é que eu vou fazer esse cálculo para mim achar o valor do ICMS, do estoque, né, para mim abater na guia do Simples Nacional. Vamos lá, Otávio. É o seguinte, eu fiz um demonstrativo
do setor de autopeça. E automaticamente você vai levar para seu segmento, que é material de construção e material elétrico. Só que esse é o mais complexo, né, que material elétrico, material de construção, é individualizado os valores do MVA. Então, acredito que você tem que ter um sistema bem robusto para que você possa trabalhar com isso. Tá? Então, vamos lá. Eu vou apurar o estoque em 28 de fevereiro. Eu apurei um estoque de 223.760. Eu vou ter que ajustar o meu estoque no MVA, no caso de autopeça. Eu vou deixar isso aqui, depois vocês pegam, vai ficar de exemplos para vocês aí. Eu pego o MVA de autopeça interno, que é 71,78. Eu pego 223.760. Multiplico por 71,78, que é o MVA. Acho 384,374,93. Até aí, tudo bem? Como as empresas do Simples Nacional têm um fator de redução, um benefício fiscal, reduzindo-se a base do ICMS da substituição tributária a 12%, se eu dividir 12 por 17, eu acho o fator de redução de 70,59. Então, eu vou pegar o meu estoque ajustado de MVA de 374,93, multiplicar por 70,59, acho 271,330,26. Então, quer dizer, essa base já está reduzida pelo benefício fiscal. É o que trata no manual lá, fala que se a empresa tem um benefício, se o segmento tem um benefício, você tem que utilizar o benefício. Só para a empresa do Simples, né? Esse 271 já quer dizer que é o valor que ele tem para vender sem... Não. Calma aí. Aí tem o CESN. Eu pego o meu estoque 271, que é meu estoque ajustado, com o fator de redução da base, 271,330, eu vou ter que multiplicar por 17%. Eu vou pegar o meu estoque nominal, sem nenhuma alteração, aplicar-se 7%. Esse é que o Estado está te dando. Não, o estoque é 28 de fevereiro. Eu vou achar aqui, fazendo essa continha, 17 vezes 271, acho 46,126. Essa continha aqui, multiplicando por 7%, dá 15. Eu acho esse fator aqui, que seria, entre aspas, o ICMS contido dentro daquele estoque. Certinho. Ok? Certo. Tudo bem, né? Aí eu tenho que fazer uma conta matemática do Simples Nacional. Eu tenho que ir lá em fevereiro, emitir aquele extrato do Simples Nacional, saber o RTB 12. O que significa isso? Faturamento dos últimos 12 meses. Eu vou lá em fevereiro, a minha empresa teve um faturamento do RTB 12 de 1.374.290. Né? Aí eu não tenho, a minha empresa está na tabela 1, eu estou na quarta faixa. Né? A quarta faixa, a alíquota nominal é 10,70. A do ICMS na terceira faixa, na terceira, 33,50, né? Então vamos trabalhar agora para a gente achar a alíquota do ICMS, né? Eu vou pegar meu faturamento dos últimos 12 meses, multiplicar pela alíquota nominal 10,70, eu acho 147,049,08. Lá não tem um fator de redução de 22.500? Aqui, ó. Você tem que deduzir 22.500. Eu estou fazendo o cálculo como se fosse do Simples, né? Para me achar. Aí eu encontro 124.549,08. Desse 124, eu tenho que dividir pelo meu faturamento dos últimos 12 meses. Eu acho uma taxa nominal de 9,06%. E lá na quarta faixa, não está falando lá que eu tenho que multiplicar por 33,50? Então, eu vou pegar a minha taxa nominal 9,06, efetiva, desculpa, 9,06 vezes 33,50. Eu achei uma alíquota de ICMS contida ali de 3,04%. Pois bem,
Então vamos achar a base do faturamento que eu tenho que exaurir o meu estoque, né? Eu vou pegar o meu CESN de 30.462, está aqui, vou dividir por 3,04%. Vou achar um faturamento de 1.002.070,39. É o VRM. Aí eu vou explicar, depois a gente entra nas perguntas. No mês de março, eu fiz uma venda de 500 mil. Eu tenho que lançar lá no meu PGDAS como essa mercadoria se foi com substituição tributária. Então, no PGDAS do mês de março de 2018, como eu tenho 1.002.000, eu vou diminuir 500, vai sobrar 502.070,39 para o próximo mês, né? Que seria o mês de abril, né? Então ainda tem esse saldo. Chega no mês de abril, eu vendo 600 mil reais. Então é bem superior que eu tenho a exaurir, né? Então eu fiquei com uma base de 102.070,39, que esse 102 ele vai para a tributação normal do Simples. E os 502.070,39 que ele tem que ir para ICMS substituição tributária. Tá? Beleza? Esse cálculo eu fiz lá no meu escritório. Eu fiquei... Se puder depois você cortar, viu, Wesley? Você corta. Gente, no meu entendimento, o Estado errou nessas contas. Como eu com estoque de 223.760, eu faço um faturamento de 1 milhão. Eu pensei que eu estava doido. Eu saí lá do meu escritório mais cedo, cheguei com o Fábio. Fábio, faz essa conta aqui para mim. Nós chegamos no mesmo resultado. Tá? E aí, alguém quiser fazer alguma questão, eu vou deixar esse material aqui para vocês. Isso é só um exemplo de como vocês têm que trabalhar, está entendendo? Agora vocês mudam. Houve algumas situações, principalmente no setor de material de construção e material elétrico. O que o pessoal andou me perguntando se podia fazer? Eu falei, pode. Vai lá e pegou a menor alíquota do menor produto que tem lá, o produto que tem, né? O menor IVA daquilo ali fez o cálculo em cima daquilo, porque dizendo ele que o sistema não dá para calcular individualmente todos aqueles MVAs, né, dos produtos específicos lá. Bom, fazendo deste jeito, você está dando prejuízo para a empresa, né? Certo? Então, isso aí fica a critério de cada um que quiser fazer, certo? Eu acho que tem sistema que pode fazer isso, eu acredito que tem. Você trabalhando pelo NCM, você consegue ajustar o valor do seu estoque para que a gente pudesse achar esse valor, né? Porque senão, às vezes, você vai dar prejuízo para a empresa aí. Ok? Esse MVA, você achou de 71,78%? Isso se aplica no material elétrico também? Não. Não. Material elétrico, deixa eu achar aqui. Material elétrico é diferente. É o decreto 7.528, certo? Que tratava disso daqui. Olha aqui. Você tem a argamassa aqui que você tem que trabalhar com 37%. Revestimento PVC já é 44%, tubos 33%, e aí vai, ó, 38%, 39%. Está vendo? Pelo decreto 7.528, certo? Você tem os MVAs aí, ó, tem até de 50%, ó, 52%. 7.528. Que foi quando, em dezembro de 2011, que quando trouxe a substituição tributária desses segmentos, né? Correto? É. Entendeu? Mas alguma dúvida? Dúvida eu tenho. E muita. Para mim poder... Vou ver se eu consigo te esclarecer. Para mim calcular isso individualmente. Né? Sistema. Sistema. Ou você monta isso no Excel, que vai te dar um trabalho danado, ou você chama o programador lá da empresa e fala assim, meu amigo, é o seguinte, ó, nós temos esse NCM aqui, ó.
Tudo que for desse NCM vai multiplicar por isso aqui, ó, de 38%. Tá? E assim você vai fazendo sucessivamente, tanto de material elétrico como material de construção, né? Certo? Que são dois separados aqui, ó, são dois anexos aqui nesse decreto aqui, ó. Isso aqui já é de material elétrico. Entendeu? Nós conseguimos fazer através do NCM. Pegamos o NCM e vinculamos os MVAs. E conseguimos fazer. É complicado, né? Hã? Meio complicado, né? Não, conversa com aquele amigo seu, aquele garoto de programa lá. Da programação. É da programação. Tá bom? Gosto de brincar assim, mas é o seguinte: se não houver uma interação entre o contador e o pessoal de sistema, você não vai conseguir fazer nada. E a gente conseguiu fazer isso nas empresas que eu trabalho. É porque dia 20 agora já tem uma guia para dia 10, né? Ah, não. Dia 20 o Simples Nacional vence dia 20 agora. Certo. Eu já tenho que fazer esse o do mês de março, você já tem que fazer toda essa conta e já fazer o abatimento. Senão você acaba dando prejuízo para a empresa. Ok? Fala aí, Fábio. Repete aí, espera aí, Fábio. Se você quiser vir, me liga depois que eu faço o cálculo junto com você para a gente testar, tá? Me liga. Só uma correção aqui, o decreto 908, que trata do fim da substituição tributária, ele manda você procurar os IVAs no anexo 2, no apêndice 2 do anexo 8º do SCTE, que é mais atualizado, tá? Mas ele é lá no decreto fala, o seu lá é autopeça, o que é? Então, lá no decreto, no artigo 1º, ele fala: as mercadorias constantes dos incisos, no caso de material elétrico, inciso 16, do apêndice 2 do anexo 8º. Material de construção, inciso 15, do apêndice 2 do anexo 8º. Autopeça, inciso 13, do apêndice 2 do anexo 8º. E ração, inciso 14, do apêndice 2 do anexo 8º. Esse material vai ficar disponível onde? Eu vou passar por essa. Espera só um pouquinho, deixa o Geraldo fazer uma pergunta aí. É um demonstrativo simples, né? Eu vou deixar aí, porque ele está no mensário de fevereiro, né, Márcio? No mensário de fevereiro tem um passo a passo, que o Fábio fez o detalhamento dele todinho, de acordo com o manual que a Secretaria da Fazenda passou. Ainda tem o manual. Então, eu estou falando com o Fábio também, disponibilizar no site o manual desse cálculo do ICMS do estoque, e esse material nosso aqui, e vamos ver se consegue trazer o mensário de novo, só aquela página do mensário, para ficar assim, uma coletânea tudo junto, para vocês fazerem. Tá, Wesley? Vê se consegue aí. O mensário de fevereiro está no site, só está no menu mensário e está lá. Está lá, o de fevereiro. Então, esse material aqui e o manual que trata da exclusão da mercadoria da substituição tributária da Cefaz, o Fábio vai repassar e eu deixo isso aqui no site, tá ok? Vamos lá, Geraldo. O que eu ia falar é que o Otávio disse. Lá no Cefaz tem um roteiro para você fazer esses cálculos. Belezinha, você segui-lo, você vai acertar a fazer. A dificuldade maior que eu encontrei é achar aquela alíquota do ICMS. Mas tem uma planilha que o Derossi fez, não, é a alíquota do ICMS embutida lá no cálculo do Simples Nacional. Porque ele dá uma alíquota lá, depois você tem que multiplicar por tanto. E tem uma tabelinha que o Derossi fez, você aplicando ela, você acha o índice. Se você for lá também no extrato de fevereiro do cálculo do Simples, você pega o valor do ICMS lá, divide pelo valor da mercadoria, multiplica por 100, você acha também o índice. Esse que é o mais difícil de você encontrar. Você achou a alíquota do ICMS lá no cálculo do Simples, você segue o passo a passo que tem no Cefaz, o Fábio também, eu acho que colocou ele, você faz belezinha, não tem dificuldade de fazer não, tá? Ok. Do ICMS acabou? Mais alguma pergunta? Não? Então, Josina ali, ó, vamos falar do Fundo Rural. Fundo Rural, surgiu aí o parcelamento, né?
Eu queria saber se alguém fez e como fazer essa opção. O Fábio ia falar sobre o PERT, que é o parcelamento simplificado. Aproveita aí, Fábio, você viu alguma coisa do Fundo Rural lá? Eu vou dar uma olhada, mas me parece que ele já até passou o prazo, né? Não, é 30 de abril. 30 de abril? É. Então acaba, você que era massa. Então, ele acredita no mesmo mecanismo do PERT e outro. Ele tem que pagar o... Deixa eu abrir a IN dele aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele está naquele parcelamento dos fazendeiros lá, da atividade rural. Né? Atividade rural. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pera lá. Enquanto o Fábio pesquisa lá, vamos falar da cotas de capital aqui com o Maurício aqui, ó. Depois nós voltamos. Boa noite, senhores. Boa noite. A situação que eu venho trazer é a seguinte. Quando nós fazemos um contrato social, nós costumamos, até como cláusula obrigatória, citar a questão da responsabilidade do sócio sobre as cotas de capital, certo? Está lá no 1052 do Código Civil, que cada sócio é responsável pelo valor de suas cotas, porém os dois respondem solidariamente pela integralização do capital. A dúvida que apareceu para mim essa semana foi a seguinte: por exemplo, eu tenho um capital de R$20.000, cada sócio é responsável por 10 mil. Em casos em que a sociedade contrai alguma dívida ou algum ônus superior ao capital social, por exemplo, de 30 mil, como fica essa questão do excedente em relação à responsabilidade do sócio? Porque, assim, se eu sou sócio e tenho responsabilidade sobre 10 mil, se acontece algum problema, quer dizer o quê? Que eu vou arcar só com 10 mil e esses outros 10 mil vão ficar na nuvem? Então, colegas, é o seguinte, vamos tentar ajudar a discutir aqui. Esse assunto seu, eu acredito que está na seção 4 das relações com terceiros da Lei 10.406, que é o Código Civil. Quando você disse que você constituiu a empresa com um capital de 20 mil e dividido em 2 vezes 10 mil cotas, digamos que sejam 10 cotas de R$1.000 ou 10 cotas de 1 mil. Pois é, 2 sócios, 50 para cada, não é isso? Mas o capital, R$20 mil. Mas ela contribuiu uma dívida digamos, de R$200 mil. Não é isso? Não quero dizer que ele é responsável só porque o capital é 20 mil. Tudo bem. Ele constituiu um capital de R$20 mil. E diz que cada sócio, qual o valor de cada cota, no seu caso? Ela é cota de R$1.000 ou R$1 cada uma? Então, 10 mil cotas de R$1 cada uma tem. O que diz aqui o artigo 1023 do Código Civil? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. O que é essa cláusula de solidária? Nós a determinamos de uma cláusula restritiva, em que os sócios podem constituir empresa e eles podem criar uma cláusula e dizer que todos eles são solidariamente responsáveis por tudo contraído pela empresa. Mas acredito que não é o seu caso. Lá constituiu a empresa, 10 mil cotas para cada um. Então é o seguinte, cada sócio vai responder na proporção do seu capital social. 10 mil cotas, certo? Se, como ali está dividido, se a dívida for de R$200 mil, cada sócio responde por 100, independentemente da constituição do seu capital social. Não quer dizer... sim, mas aí a porcentagem está dizendo que é 10 mil para cada um. Então, a metade é de cada. Não foi dividido 50%? Então, cada sócio é responsável por 50%, a empresa, né? Não é, a empresa é responsável por 50% da dívida contraída. Essa dívida pode ser 200 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais. Embora o capital é 20 mil, mas ela constituiu uma dívida de 1 milhão. Então, o sócio passa a ser, cada sócio, responsável por 500 mil reais. Certo? É o que você pode verificar. Esse é o artigo 1023 do Código Civil.
1023 do Código Civil. É esse aqui que é o entendimento, inclusive vou até ler mais aqui, das relações com terceiros. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou não, os havendo por intermédio de qualquer administrador. 1023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participe das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. É aquilo que eu já disse. O 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. O que quer dizer isso? Primeiro, os credores vão ter que correr em cima dos bens da empresa. Esgotaram-se os esforços, não tem mais nada. Vamos lá para os bens dos sócios, na proporção da sua participação no capital social. Ok? Eu acho que tem alguma coisinha mais aí, dona. Vamos ler mais? Então, vamos lá. Os bens do sócio vai ser arrolado desde que houve má fé. Não, aí é o seguinte, não tem isso não. Se a dívida foi contraída pela sociedade, e lá na sociedade, não precisa ter má fé, se lá na sociedade, no caso de uma execução societária, lá liquidação de dívida, não tem mais bens na empresa, os bens dos sócios, aí com má fé ou sem má fé, ele é responsável pelo seu ato praticado. Ele pode ter tido até boa fé, mas não deu conta de pagar a dívida. E então, o credor não pode ficar no prejuízo, ele vai lá na pessoa física dele. Certo? Está aqui dentro da lei, ele vai na pessoa física dele. Por isso que fala, na proporção do seu capital social. Então é o seguinte, o capital social, a responsabilidade não é limitada só ao capital dele, é ilimitada. Não. Aqui não, senhor, aqui está dizendo o seguinte, limitada ao capital, entendi a sua colocação, se tiver ali uma dívida, se ele contrair uma dívida superior às condições da empresa, aí está no cuidado de cada sócio, aí está no brejo. Má fé, então ele é limitado ao capital social, se a firma faliu, não foi culpa dele, certo? Os credores vão perder, porque eles investiram, ele vai perder o capital dele. Cada sócio vai responder por 50%. No caso do colega, aí sim. Aí é ilimitado. Agora, se a empresa, digamos que ela tem 3 sócios. Pode olhar direito. Sócios lá, um tem 50%, o outro tem 40% e o outro tem 10%. Esse que tem 10% vai responder na sua participação, na sua proporção de 10% do capital social. Se fosse assim, ela está pela dívida que ela contrair? Aí, então, o que está aqui, ó? Eu não concordo, não. Está bem claro, aqui, ó. Não é sobre o valor do capital. Aqui, ó. Está bem claro, o artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, as suas cotas do capital social. Limitado ao capital social. Não, aqui não está escrito limitado ao capital social, não. Então, ele tem a responsabilidade dele. Tem que ser. No capital social. Como nesse caso seu aí é 50%, tudo bem, o chumbo está dividido entre os dois. Só porque é aquele que tem bens e o outro, se não tiver bem, né, está complicado. Aquele que tem bem, ele pode ficar prejudicado na proporção da sua participação de 50%. No caso, você afirma isso pela questão da responsabilidade solidária? Não, isso aí é a responsabilidade social dele, da empresa. Certo? Eu discordo. Então, aqui ambos respondem solidariamente pela integralização. Não, aí já é outro assunto. Aí já é outro assunto. Eu constituí uma empresa com você e nós falamos que o capital da empresa é 100 mil reais. É limitada. Né? Certo? Nós dissemos isso. Então, se nós dissemos que o capital é 100 mil, nós dois respondemos solidariamente por aquilo que nós afirmamos no contrato. Isso é um outro assunto. Não é isso aqui, não. Você entendeu? Isso que quer dizer solidariamente por aquela declaração firmada. Nós dois firmamos que o capital é de 100 mil. Então, nós dois, e se essa nossa afirmação de 100 mil, ela originou uma obrigação, nós dois temos responsabilidade por esse compromisso. Entendeu? Não, pode fazer essa pergunta, depois, Geraldo. Pode concluir. Agora, só complementando, por exemplo, e aí nessa sociedade, apenas um dos sócios exercia a administração da sociedade. E esse sócio foi lá e contraiu a dívida. O que não participava da administração e não participava das decisões
que levaram a contrair essa dívida, ele também vai ser acionado na responsabilidade? Ou ele tem alguma forma de se evadir disso? Aí é o que eu digo para você. Por isso que nós vemos ali, não sei, vamos dizer ali, o Brasil é uma estátua da justiça, não é isso? É uma estátua ali, né? Não sei, cega, está ali com os olhos ali vendo, tapado, né? Tudo bem. Esse cidadão que entrou na empresa é a mesma coisa de você assinar uma procuração para mim, me dando os poderes para te representar em algum assunto, certo? Ele é um sócio cotista, mas ele confiou naquela pessoa. Entendeu? Então, infelizmente, ele deu o nome e ele vai responder pela sua participação. Ele disse, negocie no meu nome e eu sou aqui seu sócio. Isso não tira a responsabilidade dele. Vamos ouvir o Geraldo. Passa aí para o Geraldo Nicanor. Antes de eu fazer uma pergunta, vou voltar na questão dele. Ele disse, um administra, outro não administra. A questão do que administra, ele está trabalhando na empresa, ele está recebendo pelo trabalho. A responsabilidade dos dois em relação às dívidas são iguais, desde que eles tenham 50% cada um. Ronan, falando em capital, a empresa foi constituiu no contrato, definiu que ia constituir com alguns bens, e nesses bens tinha 2 veículos, 50 mil cada um. Só que a empresa nunca transferiu esses veículos, o proprietário nunca transferiu esses veículos para a empresa. Então, na verdade, ele não integralizou o capital. Aí a consequência disso aí? Má fé. Aí, conforme o presidente já colocou, ele diz que, por isso que diz, quando há integralização, se trata de imóveis, lá determina que você tem que dizer o prazo que vai integralizar imóveis. Ele diz que ele integralizaria em veículos, mas não nominou os veículos, ou chegou a nominar? Não, nominou os veículos, colocou os dados dos veículos todinho no contrato. Sim. Em vez dele ir lá no Detran, não foi falta de orientação, não. Em vez dele ir no Detran, o que ele fez? Financiou o veículo, pegou dinheiro, aí não tem como transferir. Aí já é o que o presidente falou. Houve uma má-fé da parte dele, certo? Ele usou de má-fé, disse que aquilo fazia parte do contrato social, e isso aí chama-se fraude a credor. Aí um bom advogado, um credor da empresa, conseguir provar isso na justiça, que ele fez aquilo, anula-se aquela dívida. E o banco, então, foi infeliz. Eu não sei se caberia ao banco pedir uma certidão dessas coisas todas, né? Mas isso aí é denominado como fraude a credor, sabe? Porque, inclusive, lá na contabilidade está até hoje os 100 mil. Eu não joguei como tivesse integralizado. E se não me entregar o documento transferido, vai ficar a integralizar. Está lá até hoje. Aí sim a coisa pega outro rumo, conforme o presidente colocou. Aí já pega o rumo da fraude, né? Aí já é outra coisa, sabe? Deixa o Everaldo comentar. Eu discordo, Ronan, quanto a essa restante que sobrou, certo? Porque, na minha concepção, a limitada é limitada ao capital social. Se a minha dívida, que o capital social é 20 mil, e a empresa contrai uma dívida, certo? E ela funcionou normalmente, certo? E veio a ter uma dívida de 50, então, essa dívida de 50, ela é limitada ao meu capital social. Eu não estendo além dele. É a minha opinião, por favor. Eu não estendo além disso, certo? Porque, e quando ele fala proporcional, se o capital que cada um tem, ele é maior do que a dívida. Aí cada um responde, certo, pela metade da dívida, de acordo com o capital, nunca superior ao capital social dele, que é limitado, as dívidas dele é limitado ao capital social. Deixa eu ver se eu vou aqui, o Everaldo colocou, deixa eu ver se eu entendi para expor aqui, para os senhores internautas, o que o Everaldo está dizendo. O Everaldo está dizendo o seguinte, que se eu e ele constituímos uma empresa com capital de 100 mil reais, certo? E essa empresa contrair dívida, quem vai pagar essas dívidas é o que a empresa tem. Sim. Se a empresa não tiver os bens para pagar, ninguém vai receber nada. Não, vamos supor assim, ela tem 100 mil capital social, todo mundo responde pelo 100 mil. Tá. Cada um responde pelo 100 mil, tudo bem, com 50 ou 50. Aí, a dívida lá, certo, é de 80 mil. Peraí, estou falando, eu quero que eu escreva 80, 80 mil. Então, os 80 mil, eu respondo
proporcional ao capital de cada um. Aí sim, certo? Então eu pago 40 e o outro paga 40 e vai sobrar 20 para cada um, certo? Aí sim. Agora, se a dívida é 120, certo? Aí eles respondem até 100 mil e o restante é coisa, certo? Alguém que vai perder, porque ela é limitada ao capital social. Então, aí é outros 500, os 20 mil, é outros 1.000 que vão entrar com ação. Deixa eu só colocar para os senhores aqui, como se diz, eu tiro o chapéu para o professor Everaldo na parte da quantidade, mas na parte do direito, Everaldo, você tem que tirar o chapéu para mim. E eu quero dizer para você o seguinte, é muito fácil, né? Constitui uma empresa, 100 mil reais, o ativo da empresa não é o capital da empresa, o ativo da empresa é o que ela tem. Eu constituí com você uma empresa de 100 mil, mas nós tivemos sorte, nós vendemos muito, hoje nós temos 2 milhões de reais, e isso fez com que nós contraíssemos dívidas bancárias, e agora só poder por 100 mil. Presidente. A interpretação que você está fazendo aí responde, certo, de acordo com o capital. Mas até o limite do capital social, que é limitado, eu respondo até o meu capital social, pronto. Se não tem mais nada, não respondo mais nada. Deixa eu dizer para os senhores e os internautas, escutem aqui este artigo. 1020. Escutem aqui. Concordo. O 1024. O que está dizendo o 1024? Concordo. Senhor Fábio Rodrigues Leite, escuta aqui, senhor Fábio, professor. Eu concordo. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida de sociedade, senão depois de executados os bens sociais. O que quer dizer senão? Está dizendo, eu posso executar os bens do sócio, desde que eu esgotou meus esforços nos bens da empresa, presidente. Vou ler de novo. Os bens particulares do sócio não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Entenderam? Então, pronto, acabou. Desde que comprove que houve a má-fé do sócio. Acabou, se não comprovar, presidente. é legal. Geraldo, a leitura aqui foi clara. Não, eu não achei clara, não. Eu participei de uma recuperação judicial agora, recentemente, e na realidade, o que acontece? Está desse jeito, dessa forma. Os bens da empresa, se não alcançarem total da dívida, os sócios respondem solidariamente pela diferença. Tá? É que, na proporcionalidade das cotas. Tá? Eu discordo. Inclusive, inclusive os bancos bloqueiam de imediato, se ele achar que os bens da empresa não cobrem toda a dívida, os bancos já bloqueiam os bens do sócio para eles não disponibilizá-los para eventual necessidade de já vier arrestá-los. Tá? Já tem aí? Então vamos lá para o Fundo Rural lá. Bem, o AIN que trata desse novo prazo é a AIN 1797, se quiser anotar, de 2018. Como que é? 1797. 1797. IN? IN, 1797. Anotou aí, né? Anotei. Então, só um instante. 2017? 18. Bem, ela fala aqui o seguinte, que o PRR foi instituído pela Lei 3.606 de 2018 e permite que as dívidas com a Fazenda Nacional dos produtores rurais, pessoas físicas, e dos adquirentes de produção rural de pessoa física, de que trata 8.212, e as dívidas dos produtores rurais, pessoas jurídicas, de que trata o artigo 25 da Lei 8.870 de 94, vencidas até 30 de agosto de 2017, serão negociadas em condições especiais. No caso, mediante o pagamento sem redução de 2,5% da dívida consolidada, na outra lá é 5%, né? No PRR. Ia ser 100%. E da dívida consolidada em 2 parcelas vencíveis após a alteração promovida pela Lei 13.660, em abril e maio de 2018. E o restante da dívida com redução de 100% dos juros de mora, observado o seguinte: se o optante for produtor rural, pessoa física ou jurídica, o restante da dívida será parcelado em 176 meses,
e o valor da parcela corresponderá a 0,8% da média mensal da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do ano imediatamente anterior ao do vencimento da parcela. A prestação mínima é de R$100. Se o optante for adquirente de produção rural de pessoa física ou cooperativa, o restante da dívida será parcelado em 176 meses e o valor da parcela corresponderá a 0,3% da média mensal da receita bruta proveniente da comercialização do ano imediatamente anterior ao do vencimento da parcela. A prestação mínima é de R$1.000. Os maiores detalhes na IN. Agora, 1797. Eu não estou sabendo como que a gente vai fazer essa opção, porque eu olhei lá no ECAC, não tem essa opção, não vi. A opção do parcelamento? É. Deve ter um caminho lá. Deve previdenciário, né? Aí, será que tem que ir lá na Receita? No CIPAG, como é que é? Você clicou lá no CISPAG. Você clica lá e ele abre um campo lá que você possa achar lá os parcelamentos que tem lá. Pode ser esse campo lá, porque dentro da Receita Federal está difícil demais de você trabalhar lá. Então, os débitos não, a forma de você parcelar é dentro do CISPAG. CISPAC. Não, porque quando você vende para frigorífico, o frigorífico já desconta de você. Ah, tinha liminar? Mas você estava amparado então, mãe. Aí eu não sei, eu não mexo muito com essa atividade. Eu sei que a obrigatoriedade do frigorífico como corresponsável, ele é substituto tributário. Ele faz a retenção e ele mesmo fica responsável para pagar o imposto. Pois é, e aí, como não fez a retenção, passou a obrigatoriedade para ele recolher? Teria que dar uma leitura, então, nessa liminar ou na lei, na época, para ver como ficou a situação. Se evitou de fazer a substituição tributária, a retenção, e passaria a obrigatoriedade para ele. Se ele proibiu a retenção e não passou a obrigatoriedade para ele recolher, obviamente ele estava isento, né? Então, aí, agora tem que levantar esse débito aí. Agora, Josinho, você querendo saber como que procede o parcelamento, não é o valor da dívida, não, né? Pois é, justamente o que ele está falando ali. Ficou no ar. Os frigoríficos não fizeram a retenção. Então, de 5 anos para cá, tem que pagar. Certo? Ah, então aí, ó, já existe uma obrigatoriedade. Então, você vai ter que fazer o levantamento todo, certo? E oferecer essa dívida e parcelar. Você vai... Fala. Isso mesmo. Não, só uma retificação. A IN original, que a IN que eu dei, ela faz uma alteração na IN original. A IN original do referente ao parcelamento é a 1.784. A outra apenas fez a prorrogação do prazo. Aqui trata de tudo. Agora só você tem que pegar essa IN direto no site da Receita para não pegar ela desatualizada. IN 1784, janeiro de 2018. Dá uma lidazinha direitinho nela lá. Então, você aprofunda aí no PERT, então, do Simples. Assim. Vamos ver aqui o PERT. Bem, saiu a lei complementar número 162, de 6 de janeiro de 2018. Nessa aqui, né? Que trata do PERT do Simples Nacional. Correto. Então, ela está fazendo a mesma coisa que foi feito no PPR, né?
No PERT mesmo, era o outro PERT. Só que o PERT PERT era das empresas normais, né? As empresas normais do PERT. Agora saiu o PERT e SN, o PERT para as empresas do Simples Nacional. Correto. Então, ele tem o mesmo tratamento. Você vai fazer o pagamento de, no mínimo, 5% da dívida consolidada, sem redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, e o restante você tem a opção de liquidar, fazer o pagamento com 90%, redução de 90% dos juros de mora, 70% dos juros de multa de mora, das multas de mora, e 100% dos encargos legais. Ou parcelar em até 145 vezes, em 5 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 80% de juros de mora, 50% de multa de mora, de ofício ou isoladas, e 100% dos encargos legais, inclusive os honorários advocatícios. E tem o C, a linha C, parcelado em até 175 vezes, parcelas mensais e sucessivas, com redução de 50% de juros de mora, 25% da multa de mora, de ofício ou isolada, e 100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Espera só um pouquinho. Até novembro de 2017. Só um minutinho. Essa lei já foi... Ela não ainda, acho que falta sair uma portaria ainda, normatizando data e tudo direitinho. Tá? Pegar todas as parcelas todos os débitos do Simples Nacional até novembro de 2017. Tá? Antes do Ronan colocar aqui um negocinho, eu quero só lembrar a vocês, apesar que é um mês conturbado, mas dia 25 comemora-se o Dia do Contabilista. E eu quero aqui, principalmente na minha pessoa, agradecer o vereador Novandir, que levou até a Câmara Municipal o nome de 60 contadores para serem homenageados. E nessas 60 pessoas, através do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, eu estava presente como homenageado, o Galdino aqui também foi homenageado, o Otávio Júnior também foi homenageado. Então, estava lá também, realmente. Então, agradecer ao vereador, os diretores, os conselheiros do CRC, por mais essa festa que teve. E dia 25 de abril, se ninguém estiver fazendo declaração de imposto de renda, pode festejar à vontade. Nós não temos mais dinheiro, né, tesoureiro? Senão nós ia fazer um coquetel aqui, né? Mas tá tiver churrasco aí, né? Eu queria convidar todos os internautas e o pessoal que está aqui presente, que no dia 25 de abril, lá no Conselho Regional de Contabilidade, das 19 horas até as 22 horas, vai ter uma palestra sobre precificação dos honorários contábeis. É um rapaz que está vindo lá do estado do Paraná, o Lopes, que está trazendo ele via SESCOM. Ele vai fazer essa palestra em torno de 1 hora e meia, e depois vai ter um show comemorativo lá ao Dia do Contabilista, que seria dia 25 de abril. Vai ser no dia 25, eu até vi aqui, assustei, porque antes estava previsto para ser na parte da manhã, agora está sendo no período noturno, tá? Lá no Conselho de Contabilidade. Ok? Ok, o Ronaldo. Então, dia 25, no Conselho de Contabilidade. Deixa eu só confirmar o horário aqui. Ok. Tá, confirmando o horário aqui, eu te falo aí. Dia 25, acho que da quinta-feira, próxima semana. Porque hoje é 14, mas hoje é 16. 17, dá 24. Então, quarta-feira. Terça vai dar 24. Quanto você acha? Eu deixo o Ronan só colocar um negócio aqui. Vai lá, Ronan. Ei, Fábio, aproveitando você aí no PERT aí agora, eu quero só relatar para vocês que aqui é um grupo de estudo, a gente se trata de tudo que aconteceu comigo. Foi agora nesse PERT que houve aí de final de 2017, uma cliente minha, a pessoa, a gente tem até um vínculo de amizade, uma empresa ficou paralisada no escritório muito tempo, não deu baixa, e ficou um débito daquele simples da Lei 9.317. Ficou lá um débito, o débito principal do Simples era uns 14, 15 mil reais. Ela nem mais sabia do débito, nem eu. Aí ela pediu, Roland,
é até a minha cliente do imposto de renda, e esses anos todos, sei lá, uns 15 anos morando em Pernambuco, né? E ligando para nós, e tal, contato, não, baixa aquela empresa para mim, agora eu quero baixar aquela empresa. Tudo bem, entrei com procedimento, e vai para lá, vai para cá, e depois surgiu esse débito. Falou, ó, tem um débito seu, do Simples, aí. Lembro sim daquele débito, nós não pagamos, apurou para mim. Eu quero parcelar. E estava no PERT, lá faltando, estava pagando a luz para expirar em dezembro. Falei para ela, olha, faz uma certificação digital disso aí, que eu tenho que entrar aqui, não tem para mim puxar os débitos, fazer o seu parcelamento. Ela falou assim, olha, é o seguinte, como é que eu faço a certificação digital? Não sei. Eu falei, não, procura, você tem algum cliente? Não, eu tenho imobiliária, que eu loco o imóvel dela, vai lá e pergunta se lá tem um contador. E o contador vai te orientar o que é a certificação digital, você vai procurar uma empresa e faz, nós fazemos. Eu não posso, você não pode passar a procuração para eu fazer aqui, faz aí. E ela foi lá na empresa, a empresa, não, eu tenho até uma amiga na Receita Federal, minha amiga, então, sua amiga vai te assessorar, vai lá. Foi lá, procurou o contador lá em Pernambuco, e por lá ele achou por bem ganhar dela lá R$2.000 para fazer o parcelamento. Não, eu faço por aqui e tal. Eu sei que faltando 3 dias ela ligou para mim. Não, foi lá da amiga. Não, isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não sei o quê e tal. E parcelou o débito. R$40.000. Deu 50 mil e dividiu lá em 50 parcelas, parece de R$1.000. Me ligou, olha, o débito foi alto, coisa e tal. E o débito dela, na verdade, até consultei com o Fábio aqui, ele poderia entrar, que ele era lá, vedava o Simples, mas da lei 123, não da lei 9.317. E ela perdeu isso, sabe? Perdeu isso aí, e agora que eu estou dizendo para vocês, ela perdeu, e depois eu falei para ela, e o contador, liguei para ele, um grande escritório, conversei com ele, não, isso aí não pode, não poderia não, o senhor disse que ela ia parcelar, não podia, fiquei caladinho, eu falei, quero que ela vai lá. Aí eu liguei para ele, falei para minha esposa, eu vou matar essa mulher de sofrimento para ela aprender, sabe? Aí eu pedi, vai lá e conversa com o seu contador, vai na Receita Federal, conversa com o auditor, diz para ele que você devia ir lá na Receita Federal, o senhor deve estar 50 mil, e você queria fazer do PERT e não fez, se podia ter feito. Foi lá na Receita Federal, de lá, a Receita falou, podia sim, Goiás está certo, sabe? Você perdeu aí quase R$40.000, sabe? Aí ela me ligou agora chorando. Aí, Fábio, eu te pergunto, esse CIP da lei 9.317, pode beneficiar agora, mesmo estando parcelado? Ela parcelou, era da 9.317, certo? E ela fez agora o parcelamento, agora final de ano, pelo aquele perdão que houve aí, né? O PERT, né? Certo. Mas ela só pagou o quê? 3 ou 4 parcelas. E o débito era, na verdade, com essa anitia aí, que é quase 50 mil, ele vai cair para uns 10, 12 mil. Ela pode, depois você verifica para nós, Fábio, se pode ela aproveitar ainda isso aí. A lei complementar fala que o comitê gestor vai soltar uma resolução detalhando, né? Eu vou ver, até onde eu vi não tinha chegado ainda, mas vou procurar aqui a resolução que vai detalhar como vai ser o procedimento, como vai ser as formas de desconto. E o prazo até quando? 90 dias. 90 dias. Ela fez o parcelamento quando? Fez o parcelamento já agora em dezembro, não esperou, e eu ligando para ela, sabe? Na minha concepção, pode, porque ela fez, eu não podia ser... Pois é. E aí, colega, eu quero dizer para você, eu fiquei tão, que a pessoa, né, que eu notei assim, parece que ela estava desconfiando que eu tinha feito a coisa errada, sabe? Aí eu falei para ela, olha, Marluz, quer que eu te falo? Só porque o camarada com buchada de bode aí no Pernambuco não é melhor que a Goiânia com piqui aqui não, sabe? Você perdeu R$40.000. A mulher quase morreu, minha mulher falou assim comigo, não faça isso não, coitada da mulher. Eu falei, não é para ela aprender, para confiar aqui no contador goiano, sabe? Vamos passar aqui para o Otávio aqui, falar o horário e a data direitinho. Som. Wesley, eu queria que você pegasse aqui, no dia 25, no Conselho Regional de Contabilidade, às 19 horas vai ter a sonoridade de abertura, às 20 horas teremos a palestra sobre gestão profissional e da precificação nas empresas de serviços contábeis. Isso aqui ele vai demonstrar como é que você faz um cálculo para receber os seus honorários, né? E às 21 horas vai ter um show lá e com o Wagner Fernandes, e também, no caso aqui, está pedindo 5 quilos de alimentos não perecíveis. Esses 5 quilos de alimentos são doados para as instituições aí de caridade aí. Então todos estão convidados aí no dia 25 de abril, a partir das 19 horas, no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Obrigado. Ok. Antes de encerrar, você é a primeira vez, está vendo? Não? Então tá. Então, desejar a vocês uma boa semana e dia 25, dia do contabilista. Vamos prestigiar esse dia, ok? Até uma boa semana para todos.